Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Hoje vamos finalizar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente começou a leitura desse capítulo em outubro de 2024, foram 3 meses, praticamente. Aliás, 5 meses lendo esse capítulo, que eu já falei aqui no outro programa, é um dos capítulos mais instrutivos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem ali informações para várias situações da nossa vida, então é realmente muito bacana a gente ter acompanhado aí, lendo em partes, item por item, para assimilar bem os conceitos aqui. Então foi muito importante. Para mim, foi muito importante fazer esse estudo aqui, porque eu aprendi bastante fazendo a leitura e o estudo desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com vocês, compartilhando com vocês esse conhecimento que a gente vai adquirindo junto com a doutrina espírita. Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, por estarem conosco mais uma vez, abençoando e iluminando o nosso programa, abençoando e iluminando as nossas vidas. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para cada um de nós. E que possamos aproveitar todo o conhecimento que lemos aqui na noite de hoje, que fomos estudar aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje é o item 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem curtinho. Eu só não li na semana passada porque ele mudava um pouco o foco, A gente leu semana passada 2 itens, que tinha tudo a ver, que eram o mesmo assunto. Aí esse assunto aqui tem um pouco a ver, mas já fugia um pouco daquilo que a gente leu na semana passada. Mas ele é bem curtinho. Então vamos lá, o item 31. Proveito do sofrimento, uma mensagem de São Luís, Paris, 1860. Lembrando, falei já semana passada, São Luís, que era o mentor espiritual do Kardec, o ajudou bastante na codificação espírita. Aqueles que aceitam os sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e em vista de sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos? Eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem ao bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Falei que era bem curtinho. E esse item aí tem a ver com o que a gente já leu aqui em programas anteriores, que eu até falei um pouco mais sobre o vegetarianismo, quando é proveitoso a gente se privar de algo em benefício de alguém. No caso, se nós deixarmos de consumir carne, por exemplo, estaremos beneficiando e ajudando os nossos irmãos animais. Porque se hoje existe um consumo desenfreado de qualquer coisa, de carne, de qualquer tipo de produto, é porque existe demanda. Então, se a sociedade chegar no momento em que nós, enquanto sociedade, pararmos e refletirmos sobre a não necessidade mais de se consumir carne animal, obviamente que essa matança desenfreada, essa indústria da carne, ela vai ter que mudar o seu foco. E hoje nós já temos possibilidades. Hoje nós temos inúmeros produtos sem ser de origem animal, que se assemelham muito aos produtos de origem animal. Vou dar um exemplo aqui. No final do ano, a minha mãe fez umas barquinhas, eu não sei exatamente o nome daquilo, é uma casquinha, assim, parece aquela casquinha de sorvete, mas é salgado, e ela fez um patezinho de atum, entre aspas, porque já existe atum vegano. E a gente tava ali comendo, enfim. E a minha esposa estava comendo, eu falei, nossa, mas do que é isso aqui? Eu falei, atum. Eu falei, mas atum de verdade? Eu falei, não, óbvio que não. Minha mãe, eu, minha esposa, meus pais já não comemos mais carne. Eu falei, nossa, mas é muito parecido o gosto. E não só o atum, por exemplo, até um dia eu convidei um amigo meu para almoçar
na minha casa e tinha quibe no almoço. E ele ainda come carne, mas está parando, enfim. E eu tinha comentado com ele, falei, olha, para quem quer parar de comer carne, a melhor opção para começar é o quibe. Porque o quibe, por ter o trigo, né, disfarça muito o sabor, né, da carne. E você não consegue realmente diferenciar. Para quem ainda come carne, ele que come carne, falou, nossa, o gosto realmente é muito parecido. Não, se você não falasse, eu não diria que era um quibe vegano. Então são essas pequenas coisas que nós podemos fazer em proveito dos nossos irmãos animais. São essas situações em que às vezes a gente não para pensar. Puxa, mas o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento dos animais? Ah, eu não consigo ainda parar de comer carne. Tá, tudo bem, esse é um processo, a gente sabe que às vezes leva tempo, não é do dia para a noite, não é todo mundo que, não, parei de comer, né? São raros os casos em que as pessoas realmente se propõem a parar de comer e param. Então às vezes é necessário um processo, é importante ter um acompanhamento médico, para não ter nenhum tipo de deficiência nutricional. Mas a gente pode, por exemplo, evitar de comprar produtos que sejam testados em animais. Hoje nós temos inúmeros produtos, inúmeras marcas que já têm essa preocupação. Inclusive colocam ali aquele selinho, né, do coelhinho, que não testam em animais. A gente pode não ir em festas, ir em eventos que a gente sabe que tem como fundo, como pano de fundo, proporcionar o sofrimento de um animal. Por exemplo, uma festa de rodeio. Uma festa de rodeio. Ah, mas eu vou lá, eu conheço pessoas que dizem assim, mas eu vou lá só por causa dos shows. Tudo bem, você vai por causa dos shows. Você até pode não gostar ou não compactuar com o que é feito ali nas arenas. Aquele esporte, entre aspas, que é praticado ali. Mas aquela festa só existe, os shows só existem ali porque existe a questão do rodeio. Então, se você não for num show que tem como pano de fundo o rodeio, você vai estar de alguma forma ajudando. Não consumindo produtos que patrocinem eventos como esse, eventos que proporcionam o sofrimento animal. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer. São pequenos sacrifícios que nós podemos fazer em prol de uma causa maior. Claro, desde que a pessoa se conscientize de que, não, eu quero ajudar a causa animal, eu quero ajudar de alguma forma e não vou compactuar com isso. Então a gente tem, não é só o parar de comer carne, é um dos itens, é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas para aqueles que acham que é impossível, que não dá, que não conseguem, tudo bem, mas a gente pode fazer outras coisas. A gente pode ajudar de outras maneiras. Mas o mais importante é a gente fazer algo. É a gente se propor a um sacrifício em prol de uma causa maior. Então esse item aqui é um item bem pequenininho, né? Vale a pena depois quem quiser ler com calma, quiser inclusive passar adiante, né? Dá até para tirar um print aí da tela, né? E mandar para alguém, olha, Proveitos do Sofrimento, capítulo 5, item 31 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá para a gente colocar em prática assim. Basta a gente querer. Basta a gente se propor a fazer algo em prol de alguém. E eu, particularmente aqui, acho que os companheiros espíritas deveriam olhar para esse texto e ter um olhar ainda mais profundo. Não estou falando só em relação aos animais, tá? Em relação a inúmeras outras coisas que a gente pode fazer. Inúmeras pequenas coisas que a gente pode fazer que vão beneficiar muito, muito mais pessoas. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu gosto, né, bastante da oração de São Francisco, até porque Francisco de Assis é o patrono da nossa casa. E a primeira frase da oração de São Francisco, ela já é, né, muito impactante, no sentido de sermos instrumentos da paz de Deus. Nós podemos ser instrumentos em várias situações. Basta a gente querer, basta a gente se propor a ser um instrumento. Mas de que forma eu posso ajudar? Se você não sabe ainda, se você ainda não teve esse seu despertar, reforce suas orações, peça ao seu anjo de guarda, seu espírito amigo, para lhe inspirar a fazer algo de bom para alguém, para você sentir, para você ter o seu coração mais confortado, o seu coração mais tranquilo em relação a isso. Bom, essa era a leitura então da noite de hoje e finalizamos então o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A partir da semana que vem,
começaremos um novo capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, deixo o convite aqui para vocês, para a semana que vem estarem aqui com a gente. E eu convido vocês agora, nesse momento, para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Tenham a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Para aqueles que estiverem aqui em Sorocaba e quiserem, amanhã a gente se vê lá presencialmente no nosso centro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.